Lembrando aqui que a gente incentiva o público a mandar as perguntas escritas para a Júlia ali, que vai estar recebendo as perguntas. Vamos dar início, então, ao bloco de perguntas entre os representantes. Continua na mesma ordem. O Luiz Paulo pergunta para quem quiser. Vai ser 1 minuto de pergunta, 3 de resposta e 1,5 de réplica. Bom, eu vou fazer... Eu tenho que dirigir a pergunta a um ou ele escolhe quem vai responder? É assim? Eu que escolho. Para mim, tudo faz. Faz para o projeto, faz para achar. Que nem sério, faz cada um para achar. Eu escolho? Isso, não. Faz para o Bom, a pergunta aos representantes do PT diz respeito a desenvolvimento econômico e social. Nós vivemos hoje, no nosso país, uma imensa crise de mobilidade. Os congestionamentos nas regiões metropolitanas são brutais. A prioridade do governo tem sido, em termos de política industrial, a produção de automóveis. Se dá imensos benefícios fiscais para atrair montadoras para esse Brasil. E com esses incentivos fiscais, se suga parcela dos recursos que deviam ser investidos em infraestrutura de transporte. Estima-se que se dá benefícios fiscais mais do que 10 vezes o que se investe em infraestrutura de transporte. A pergunta aos representantes do PT é se eles vão rever a política industrial do nosso país. Esse país já foi uma potência industrial. A abertura escancarada do mercado interno pelo governo neoliberal do Fernando Henrique permitiu que que o Brasil se desindustrializasse, entrasse capitais estrangeiros e o Brasil voltasse a depender da exportação de produtos primários. Só digo uma coisa: São Paulo, administrada pelos tucanos, se tornou uma cidade intransitável. É o prefeito do PT, Fernando Haddad, que está privilegiando as bicicletas, as ciclovias, está tratando de que a cidade deixe de ser privatizada pelos automóveis. A política do PT é a política de desenvolvimento econômico para o Nordeste, para o Brasil como um todo, e não ficar concentrando na produção de automóvel. O governo Fernando Henrique fez alguma coisa diferente do que está dito aqui. Foi o pior governo em termos de indústria automobilística. O governo do PT cria indústria de móveis, de sapatos, de tudo que o povo precisa para consumir. Eu não vou dar muitos dados para vocês, mas pensem o seguinte: empregos criados no governo Fernando Henrique, 627 mil por ano. Lula e Dilma, 1.800.000. Salário mínimo, governo Fernando Henrique, dólares 86, Lula e Dilma 305. Universidades federais criadas no governo Lula e Dilma, 18. Pelo professor universitário Fernando Henrique Cardoso, 0. Escolas técnicas para jovens se formarem, Lula e Dilma, 218. Fernando Henrique Cardoso, 0. Desigualdade social. Governo Fernando Henrique diminuiu 2,2. Lula e Dilma, 11,4. Pobreza no Brasil, 34% Fernando Henrique, 15% hoje em dia. Estou dizendo isso porque atrás dos números tem uma realidade social. Essa é a realidade fundamental. Não adianta ficar exibindo números, o PIB não sei quanto, mas o Brasil cresceu muito mais. O Lula recebeu um Brasil na pior crise profunda e prolongada que o Fernando Henrique deixou.
O Brasil voltou a crescer com o Lula e com a Dilma. Crescer. Voltou a crescer e distribuir renda. Não adianta crescer. A ditadura fazia crescer, mas não distribuía a renda. É a realidade social que melhora. Quando o PT dirige cidades como São Paulo, ela se torna mais humana, menos para o automóvel, mais para o pedestre, mais para o transporte coletivo e mais para a bicicleta. Bom, primeiro, dizer que, infelizmente, o que eu perguntei não foi respondido. Segundo, dizer que o prefeito de São Paulo, Haddad, contribuiu decisivamente para Geraldo Alckmin ganhar a eleição no primeiro turno. Terceiro, dizer que o PT faz um pseudo discurso de esquerda, mas abana o capital internacional. Tanto é verdade que quando o PT dá incentivos fiscais para as montadoras, ao mesmo tempo taxa muito pouco os lucros das mesmas montadoras para que esse dinheiro seja enviado para as sedes das montadoras fora do Brasil. Faz um discurso dizendo que é de esquerda, mas age entregando o nosso suor, entregando as nossas lágrimas ao capital internacional. Não tem uma política industrial a favor do povo brasileiro. Essa é a verdade. Por isso que a pergunta não teve resposta. E estão dizendo o seguinte: vai ficar todo mundo congestionado, poluindo o meio ambiente, prejudicando a saúde do povo trabalhador. Sabe o que eles querem? Querem entregar o pré-sal para as empresas internacionais. Querem vender o nosso petróleo lá para fora. Querem entregar o país na mão dos banqueiros. Não vão conseguir. O Brasil vai continuar sendo dos brasileiros. O grande capital internacional está com eles. Os grandes bancos estão com eles. O governo dos Estados Unidos está com eles. Quem está com a gente é o povo brasileiro. Grande governante, grande governo que fez o Fernando Henrique. Governou e foi derrotado em 2002, em 2006, em 2010. Vai ser derrotado agora de novo, tanto assim que está escondido. Cadê o Fernando Henrique Cardoso? Com todo respeito, Emir, não tem jeito. Essa campanha ela está muito marcada por uma tônica de terrorismo e de mentiras. Mas diante das mentiras, quanto mais mentiras, nós diremos mais verdade sobre eles. A começar sobre a Petrobras e pelo que o senhor acabou de falar. Ora, o Brasil hoje é autossuficiente em petróleo, 2 milhões de barris. Porque foi feita uma abertura ao tempo do Fernando Henrique e permitiu ampliar a exploração. Descobriu-se o pré-sal, viva a Petrobras. Não viva um governo, viva a estrutura da Petrobras, viva uma companhia. Mas acontece que o Brasil não refina petróleo o suficiente para a nossa demanda. Nós temos que todos os anos importar 14 bilhões de óleo diesel e de gasolina. Por que não refinamos? Porque não se fez o planejamento à época para a expansão desse refino. Aliás, quando se decidiu fazer Abreu Lima, cujo preço inicial era 4 bilhões, está em 30 bilhões.
Decidiu-se fazer o Compeg, cujo preço inicial estava em 6 bilhões, já está em 30 bilhões. Decidiu-se comprar uma refinaria por 50 milhões no exterior e o Brasil perdeu 1 bilhão e 200 milhões por conta disso. Nós agora temos esse desafio. Esse desafio não pode prosseguir nas mãos que quem já demonstrou não tem competência, não tem ética, que o diga Paulo Roberto Costa, na sua delação premiada, que assumiu devolver 70 milhões aos cofres públicos. Imagino que não levaram por aí afora. A nossa maior empresa endividada, a nossa maior empresa com as suas ações decaindo cada vez mais. Nós queremos prosperidade, é indispensável. Não foi feito nenhum leilão de petróleo nos últimos 5 anos. O Brasil está atrasado, está aí perdendo 1000 oportunidades. 84 bilhões é o déficit nas transações correntes. Disso, 12 a 14 bilhões são apenas derivados dessa compra que temos que fazer anualmente no mercado externo para comprar diesel e gasolina, por incompetência, por inércia, por absoluta visão de estratégia de planejamento na questão da energia. E quem era a presidenta Dilma Rousseff há alguns tempos atrás? Era a papisa, eu não sei, das Minas e Energia. O que ela vai deixar como legado para a gente? Um aumento de conta de luz daqui a pouco, na ordem de 20%. A Petrobras no estádio que se encontra, a Eletrobras praticamente quebrada. Essa que é a verdade de um legado de incompetência, de corrupção, que o Brasil precisa mudar. E domingo nós estaremos lá para mudar o Brasil, mudar essa incompetente e absolutamente ineficiente administração do PT. Essa que é a verdade. É isso aí.